Vocês sabem que no Brasil está acontecendo já há um tempo para cá bastante tumulto na parte pública, na parte pública no Brasil, né? No ambiente político, no ambiente judiciário. E a gente vê que a população ela tá dividida num certo sentido, né? A gente, popularmente aqui no Brasil, entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas e tal. E a gente vê que a igreja, muitas vezes os cristãos, eles não sabem como se posicionar nisso. A gente vê que a confusão tem crescido, as pessoas elas ficam confusas de como agir, elas não sabem se elas manifestam, não sabem se elas quebram as coisas, não sabem se elas devem só orar e seja o que Deus quiser, elas não sabem se posicionar nessa esfera, né? E é uma esfera tão importante e que nós, como cristãos, nós temos dever, né? A gente nota também em algumas comunidades que os cristãos, eles estão nesse cenário de confusão por causa dos pastores, tá? Por causa dos pastores que eles deturparam, de modo geral, principalmente o meio evangélico mais amplo, assim, essa distinção entre igreja e Estado no sentido em que uma mesma pessoa assume as duas funções, né? Então a gente tem pastores hoje que continuam no ofício de pastor e assumem cargos políticos, né? São deputados, geralmente, ou algum secretariado, alguma coisa assim. Mas eles estão exercendo as duas esferas e acaba maculando, né? O seu pastor, a sua função enquanto homem eclesiástico, como homem da igreja, como um pastor, né? Porque aí acaba que o seu rebanho vira só uma massa de manobra, vira só um curral eleitoral que a gente chama, né? São pessoas que estão votando nele porque ele é um pastor e tal, quando esse não é o modelo que a Bíblia nos apresenta de liderança tanto eclesiástica como liderança secular, né? Fazendo parte do Estado. Outros cenários a gente tem uma igreja secularizada, né? Que acha que a política não tem nada a ver com teologia. Então as pessoas, elas acham que a igreja, ela está totalmente desvinculada do ambiente político, onde a igreja não tem nenhum papel a cumprir frente às autoridades políticas, né? Quando a gente vê que também esse não é o ensino das escrituras, tá? Esse também não é o ensino das escrituras. A gente vê que a igreja, a gente pegar, por exemplo, as igrejas que vieram da reforma, as igrejas históricas, elas, embora elas tenham se distinguido do Estado, no sentido em que os políticos, eles não tinham mais peso, autoridade nas questões doutrinárias. Muitos dos favores foram quebrados, né? Mas a gente vê ainda que o Estado, ele tinha responsabilidade de defender a igreja, e a igreja, ela tinha a responsabilidade de limpar o Estado, no sentido de estar purificando o Estado através da sua pregação, através do seu ensino e assim por diante, né? Então a gente vê que a igreja e o Estado, eles sempre mantiveram na reforma protestante. Essa relação, eles sempre tiveram alguma ligação, e essa ligação é importante, né? A gente vê que um modelo dado por Deus dessa relação é dada desde o Antigo Testamento, né? E a gente vê que a igreja no Antigo Testamento, o ambiente político de Israel, ele estava em contato com o ambiente religioso. Embora eles não ocupassem os mesmos cargos, os ministros de um não ocupassem os cargos do outro, eles tinham responsabilidades mútuas uns para com os outros, né? Então, os homens de Deus, sacerdotes, eles tinham suas responsabilidades de ensinar o povo e, quando necessário, estar admoestando as autoridades naquilo que elas deveriam fazer em nome de Deus. Nós vemos também que o Estado, na figura dos reis, eles também promoviam, quando havia uma apostasia deliberada, eles promoviam reformas religiosas, e isso sempre é descrito nas escrituras como algo positivo, certo? Então, essa relação da igreja com o Estado, ela sempre aconteceu no povo de Deus, embora eles não ocupassem as mesmas tarefas, eles tinham essa responsabilidade mútua, uma esfera para com a outra, tá? A esfera eclesiástica tinha responsabilidades com o governo civil, e o governo civil tinha responsabilidades com a esfera eclesiástica lá. Obviamente a configuração é um pouco diferente, né? Mas as esferas são as mesmas. E aí, então, como não há esse ensino, há essa desvinculação, as pessoas, quando olham esse cenário, elas não sabem o que pensar. E elas não sabem o que pensar porque muitas vezes a gente parece que vivido num ambiente politeísta. Um ambiente politeísta porque parece que Jesus, ele não é senhor do Estado, ele não é senhor da sociedade, ele não é senhor dos nossos governantes, ele está restrito, parece que a nossa igreja e a nossa esfera pessoal. E a gente também não entende assim, a gente não entende que a Bíblia ensina a enxergar Jesus dessa forma. Jesus é senhor sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência, e Jesus, então, ele deve ser senhor, por exemplo, do Davi. O Davi, enquanto indivíduo, ele é senhor do Davi enquanto chefe de família.
Então, as minhas responsabilidades como chefe de família, eu devo prestar contas a Jesus, ao meu Senhor, e ele é Senhor do Davi também, enquanto cidadão de um país. E eu tenho que prestar contas também a Jesus, as minhas responsabilidades enquanto cidadão. E eu devo prestar também contas a Jesus enquanto pertencente a uma igreja local, as minhas responsabilidades com a minha igreja local e assim por diante. Então, o mesmo indivíduo, nós estamos inseridos em diversas esferas diferentes, né? Seja o indivíduo, a família, a igreja, o Estado. Então, nós estamos envolvidos em diversas esferas diferentes e nós temos responsabilidades diferentes em cada uma dessas esferas. Mas em todas essas esferas que nós fazemos parte, há um Senhor só, Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor sobre todo o mundo em todas as esferas diferentes. Só que isso é importante porque as pessoas hoje elas têm desvinculado isso. Jesus parece que é Senhor do Davi quando ele vai na igreja domingo lá, mas quando o Davi sai da igreja, quando ele está durante a sua semana, enquanto cidadão ou enquanto funcionário de uma empresa ou como chefe de uma empresa, etc e tal, ele não deve contas a Jesus. Aí é o velho paganismo antigo, né? Onde a gente, em cada esfera que o indivíduo entrava, ele tinha um senhor diferente. Se a gente for ver o paganismo antigo, havia diversos deuses. Cada deus era responsável por uma atividade humana ou era responsável por algum aspecto da vida humana. Enquanto nós não cremos assim, nós cremos em uma igreja que ela é universal, em uma fé que ela é universal e em um Senhor que ele é universal. Ou seja, todos os aspectos da vida humana, todas as atividades da vida humana, todas as áreas da vida humana, há um Senhor só e esse Senhor é Jesus Cristo. E as pessoas, então, como elas não são ensinadas nas suas igrejas o básico sobre como enxergar o Estado, como enxergar essas coisas, quando elas deparam com o cenário que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, de caos, né? A gente vê presidente sofrendo impeachment, a gente vê corrupção generalizada, a gente vê agora um ex-presidente sofrendo inquérito e pode ser preso, etc e tal, e a gente acha que determinadas autoridades estão abusando dos seus poderes, a gente fica, parece que sem saber como agir, né? E algumas pessoas tentando agir de alguma forma, elas acham que a única coisa que resta para o cristão orar, ela vai só orar. Então ela acha que deve orar e tocar as mãos de Deus, mas de modo prático não há nada que a gente possa fazer. Quando isso também está errado, porque a gente também tem responsabilidades, como eu falei, como membro de um país, como membro de uma sociedade, a gente tem responsabilidades sociais e a gente tem responsabilidades sociais dadas por Jesus, dadas por Deus. A gente tem mandatos de Deus de domínio, a gente tem mandatos de Deus de evangelização, a gente tem mandatos de Deus de ensinar nações, né? A gente tem mandatos de Deus de ensinar nações, não ensinar só indivíduos, mas de modo geral as nações enquanto estruturas nacionais elas devem estar servindo a Jesus e a gente crê que isso vai se consolidar cada vez mais. Eu já vou entrar nesses detalhes também depois, tá? Mas então não é só orar, há modo prático de agir, tá bom? O que acontece é que as pessoas acabam caindo em dois erros principais, né? Como elas não sabem como esperar da esfera política, como elas não sabem como esperar do Senhor dentro da esfera política, elas acabam colocando todas as suas esperanças em uma figura, elas acabam colocando todas as suas esperanças em um indivíduo. E a gente vê que os conservadores brasileiros, nos últimos tempos, a grande maioria colocou as suas esperanças em um candidato que parecia defender os seus valores, e é notório isso, colocaram de modo generalizado suas esperanças no ex-presidente, agora réu ali, do Jair Bolsonaro. Uns porque achavam que ele era um menos pior, outros acharam que ele era algum salvador mitológico, né? Mitológico no sentido mitológico mesmo e no sentido que ele recebeu a alcunha de mito, né? Então, quando essa pessoa não correspondeu, essas pessoas ficaram frustradas, né? Elas ficaram decepcionadas, elas ficaram escandalizadas porque aquele indivíduo que elas colocaram toda a sua fé, toda a sua esperança de um mundo melhor, não correspondeu às suas expectativas. Mas o simples fato da gente enxergar, não por ser ele em específico, mas qualquer pessoa dessa maneira já mostra que a gente enxerga a função pública do governante de modo errado e de modo que a Bíblia não apresenta. Nenhum governante é a solução para os problemas da nossa sociedade, tá? Independente de quais sejam os problemas da sociedade. Então, a solução, se a gente for ver os países antigos que vieram da Reforma Protestante, eles não foram bem-sucedidos simplesmente porque houve um governante específico que solucionou todos os seus problemas, tá? Eles foram bem-sucedidos porque o povo em si temia a Deus. Mas então há uma estrutura social que precisa ser preparada e os governantes que a gente tem, sejam eles menos piores
mas nenhum deles é o modelo ideal que a Bíblia apresenta. Nenhum deles é temente a Deus de verdade, nenhum deles tem uma conduta que a gente possa analisar que é uma conduta que corresponda com os frutos que a gente espera de arrependimento na Bíblia, tá? Nenhum deles, seja de qual aspecto político for. Então a gente vê que os governantes que são apresentados para nós, eles revelam que a gente está sobre juízo de Deus. A gente, como nação, está sobre juízo de Deus. Mas então tá, antes disso, então as pessoas elas caem no erro de colocar todas as suas esperanças no menos pior e achar que qualquer homem é um salvador mitológico, tá? E eu queria só ler um texto rapidamente aqui, na verdade é 2 textos. É 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15 diz assim: a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o outro verso que eu queria abrir aqui é Apocalipse. Tá? Apocalipse 1. E Apocalipse é um livro muito interessante para falar sobre política. Eu não vou entrar nisso hoje, porque Apocalipse é um livro que aborda os cristãos vivendo em um sistema opressor tirânico, que era o Império Romano, e ele é caracterizado no livro de Apocalipse como uma besta. Então a gente pode ver que quando o Estado ele foge do que ele foi designado para fazer, ele pode ser tão atroz, ele pode ser tão perverso, que o próprio Senhor Jesus, a revelação divina, caracteriza esse estado como uma besta. Né? E o outro texto, então, é Apocalipse 1:5, que diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra. E o outro texto que a gente leu é o Senhor dos Senhores, né? Então é o seguinte: nós temos governantes e todos os nossos governantes, quer eles creiam, quer não, eles estão debaixo da autoridade imediata de Jesus. E assim como o Davi deve satisfação a Jesus enquanto pai de família, enquanto indivíduo, enquanto membro de uma igreja e enquanto membro ou cidadão de um país, todos os nossos governantes também devem satisfação a Jesus enquanto governantes de uma nação. Porque todos os governantes e os juízes, né? A gente vê que a Bíblia fala bastante disso, dos governantes e dos juízes, eles têm responsabilidades dadas por Deus para com um povo de executar as leis desse Deus. Então há um padrão objetivo nas escrituras sagradas de como os governantes devem governar um povo. Então a gente tem que escolher em quem a gente vai votar baseado nesses princípios, tá? Então, por exemplo, quando eu fui escolher minha esposa, eu escolhi uma esposa baseada nos princípios que a Bíblia me dá de como é uma mulher piedosa. Quando eu vou ingressar numa igreja, eu tenho que procurar uma igreja que demonstre os frutos que a igreja deve demonstrar, como descrito nas Escrituras Sagradas. E o pastor que está pastoreando aquela igreja, ele deve ser um pastor que corresponde a todos os pré-requisitos e atributos que as escrituras dão ao pastor conforme Deus ordena. E para a esfera política é a mesma coisa. Perceba então que em todas as esferas Deus dá parâmetro. Eu como pai, Deus dá nas escrituras parâmetros para me avaliar se eu sou um bom pai ou não. E também na esfera pública, a escritura dá parâmetros de como avaliar se um candidato é bom candidato ou um mau candidato. Se um candidato sabe a sua responsabilidade diante de Deus de como governar um povo ou não. E isso para todas as esferas, tá? Seja legislativo, seja o executivo e tal, né? Então, quando eu vou votar em alguém, eu tenho que ter parâmetros objetivos, para escolher um candidato. E os parâmetros, então, eles não podem ser a simpatia por alguém, o carisma de alguém, né? Carisma de alguém não é suficiente, porque essa pessoa, ela tem que saber o que ela tá fazendo, ela tem que saber para quem ela está, idealmente, ela tem que saber para quem ela presta contas e assim por diante, tá? Então, eu só queria mostrar, então, que quando a gente coloca toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança num único indivíduo, a gente tá indo contrário ao que a Escritura determina, tá? Porque a nossa esperança está naquele que governa acima dos reis, acima dos governantes, acima dos juízes. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E às vezes é falta de fé mesmo, é simples falta de fé, que a gente não crê que as pessoas que estão ocupando cargos de autoridade, elas só estão ocupando aqueles cargos naquele exato momento porque Jesus Cristo permite. E a partir do momento que Jesus Cristo não permitir mais, elas deixam de ocupar. É assim que funciona, biblicamente falando. Só que muitas vezes a gente é incrédulo. E a gente acha que, no fim das contas, a gente acha que Jesus Cristo não está no comando dessas coisas e a gente tem que dar o nosso próprio jeito para resolver os nossos problemas. Quando a gente tenta dar o nosso próprio jeito para resolver os problemas eles só pioram. E a gente tem exemplos disso em abundância nas escrituras. Quando o homem tenta resolver um problema à sua própria maneira, geralmente os estragos eles são catastróficos.